Olá galera, boa noite a todos. A gente vai agora na véspera da prova da EFON, vamos bater um papo aqui sobre alguns assuntos. Um assunto que eu acho interessante a gente dar uma olhada, porque de vez em quando aparece, é a reflexão total. E aí a ideia básica aqui é a seguinte: a gente vai falar do conceito da reflexão total, rapidinho, uma passagem rápida, e aí a gente vai resolver duas questões de provas antigas da EFON que são baseadas nesse conceito, tá? Então a ideia da reflexão total, quando que ela acontece? Ela acontece quando a gente tem uma superfície de separação entre dois meios, em que a luz deveria sofrer uma refração, vou desenhar aqui, a luz deveria sofrer uma refração, vou chamar aqui de meio 1 e aqui de meio 2, só que pelo fato de a luz se afastar da normal, isso vai acontecer quando o N1 for maior que o N2, o que acontece? Baseado nessa ideia de que a luz vai se afastar da normal, para certos ângulos ela sofre uma reflexão. Vamos entender aqui que não é o difícil não. Imagine que eu tenho aqui embaixo uma fonte luminosa, a fonte F, essa fonte é de onde vai sair a luz, e aí vamos partindo da ideia de que o N1 é maior que o N2, a luz quando for sair da fonte e passar para o meio 2, ela vai sofrer ela vai se afastar do normal, melhor dizendo. Então, aqui ela chegou, aqui ela se afastou da normal. Lembrando que a normal é uma linha que a gente desenha perpendicular à superfície de separação dos dois meios. Se a gente pegar aqui uma outra linha, um outro raio de luz mais inclinadinho, ele vai sair também mais afastado da normal. Se a gente inclinar mais um pouquinho, chega uma hora que o raio de luz sai rasante à superfície. Nessa situação, a gente diz que o ângulo de incidência é o ângulo limite. Por quê? Porque não tem como o raio refratado estar mais inclinado do que esse raio aqui, que já está o mais inclinado possível. Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo de refração, esse ângulo é o ângulo de incidência, e como esse ângulo de refração aqui já é 90 graus, não tem como o raio refratado estar mais inclinado do que ele. Para isso, ou por isso, a gente chama esse ângulo de incidência de ângulo limite. Então, pela lei de Snell, a gente pode dizer que o seno de I sobre seno de R é igual a N2 sobre N1. E aí, nesse caso, seno de I limite sobre seno de 90, que é o ângulo de refração, igual a N2 sobre N1. Seno de 90 a gente sabe que é 1. Então a gente tem aqui uma primeira equação que é seno do ângulo limite igual a N2 sobre N1. Quando é que acontece a reflexão total? Quando a gente tem duas condições atendidas. Primeira condição e a segunda condição. Primeira condição, o N1 tem que ser maior que o N2, para que a luz se afaste da normal, senão não tem sentido. E qual é a segunda condição? O ângulo de incidência tem que ser mais inclinado, tem que ser maior, melhor dizendo, do que o ângulo limite. Porque se a gente for reparar, esse raio aqui e esse raio aqui, eles são raios que obedecem à primeira condição, N1 maior que N2, mas eles sofreram refração normal. Se a gente pegar um outro raio aqui, mais inclinado do que o raio que chegou com o ângulo limite, o que vai acontecer? Deixa eu só acertar a caneta aqui. O que vai acontecer? Esse raio aqui não tem como ter um ângulo de refração, um raio refratado mais inclinado do que o raio refratado do limite. Então esse raio vai ser refletido. Então, se a gente for numerar aqui, raio 1, refração. Raio 2, refração. Raio 3 é o raio limite, refração também.
E o raio 4 já é uma reflexão. Quando é que acontece a reflexão total? Quando o N1 é maior que o N2 e quando o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. E quem é o ângulo limite? É o ângulo que tem o seno N2 sobre N1. A gente dizer que I maior que I limite, ou que seno de I é maior que o seno do ângulo limite, é a mesma coisa. Seno do ângulo limite a gente já sabe, que é N2 sobre N1. Então, as duas condições para que haja a reflexão total são N1 maior que N2 e seno de I maior que N2 sobre N1. Beleza? Com isso a gente pode resolver então duas questõezinhas da prova da EFON, uma de 2011, outra de 2010. Vamos lá para elas. Deixa eu só ver se eu não me atrapalho aqui na hora de trocar as páginas. Vamos para elas, cadê? Pronto. Primeira questão, EFON 2010. A questão fala de um prisma que a seção reta dele é um triângulo de ângulos 30, 60 e 90. Um raio de luz chegou pela face da esquerda, lado 1, e ele pergunta o que vai acontecer com a luz depois de sair do prisma. Como a luz chegou aqui perpendicular a essa face, a gente pode garantir que não vai ter nenhum tipo de refração, de mudança de ângulo, porque a luz chegou exatamente por cima da normal. Então, o raio de luz que passa, ele passa exatamente assim. Vamos traçar a normal aqui? Na face 2. A normal na face 2 é assim. Vamos tentar achar que ângulo é o ângulo de incidência. Ângulo de incidência, se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui é 30, então esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, é 60 graus. Quais são as condições para que haja reflexão total? Primeira condição, N1 maior que N2. Nesse ponto aqui, no lado 2, o N1 é o do vidro. N1 do vidro, cadê o do vidro? É raiz de 2. E o N2 é para onde a luz está indo. A luz está indo para o ar. N do ar é 1. Raiz de 2 é maior que 1. Então, essa condição está ok. Pode ter reflexão total. Como é que eu vejo se tem? Vamos ver se o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. Quem é o ângulo limite? O seno dele, seno de limite, é maior que, maior não, desculpa, é igual a N2 sobre N1. Seno do ângulo limite e limite vai ser N2, 1, N1, raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2, depois de racionalizar. Então, o ângulo limite vale 45 graus. Quer dizer, todos os raios que chegarem com ângulo de incidência maior que 45 vão ser refletidos. Esse aqui chegou com ângulo de incidência de 60. 60 é maior que o ângulo limite. Então, vai acontecer a reflexão total. Vai acontecer a reflexão total. Então, o raio refletido vai ser desse jeito aqui. Perdão. O raio refletido vai sair desse jeito aqui. Tá? Lembrando que toda vez que tiver reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulo aqui também é 60 graus. Se esse aqui é 60, esse aqui é 60, esse aqui é 30, esse aqui também vai ser 30 graus. Tá? Agora, na face 3. Na face 3, a luz, de novo, está indo do vidro para o ar. De novo, eu tenho raiz de 2 maior que 1. Então, de novo, pode ter reflexão total. Eu preciso ver agora se a reflexão total vai acontecer ou não, dependendo
se o ângulo de incidência é maior ou não que o ângulo limite. Vamos traçar a normal aqui. Normal, tracejada, azul, vai ser assim. Deixa eu só chegar essa normal um pouquinho para cá. Pronto, tá aí. Então aqui está a normal, vamos ver o ângulo de incidência. Aqui é 90 graus, aqui 60, porque esse aqui de baixo é 30. Se esse aqui é 60, aqui em cima é 120. 120 com 30, 150. Esse aqui é 30 graus. Então na face 3, o ângulo de incidência é 30 graus. Como a gente já sabe que o ângulo limite é 45, esse ângulo de incidência não ganha do ângulo limite. Se o ângulo de incidência não ganha do ângulo limite, e menor que o ângulo limite, então a segunda condição não foi atendida. Se a segunda condição não foi atendida, não tem reflexão total. Se não tem reflexão total, a luz daqui não vai ser refletida, ela não vai subir, ela vai sair. Como ela sai do N maior para o N menor, ela vai se afastar da normal. Então ela se afasta da normal. Ela se afastando da normal, o ângulo de refração é um ângulo beta maior que 30. Então a resposta é, a luz sai pelo lado 3 com beta maior que 30. Cadê? Lado 3 com beta maior que 30. Opção letra D de dado. Tá certo? Então, vamos resolver mais uma questãozinha usando os mesmos princípios e aí a gente encerra essa aula. Deixa eu só abrir mais uma página aqui, esse momento é sempre meio tenso, eu sou meio bizonho, não vou salvar a página. Vamos abrir aqui o segundo documento e, de novo, anotação em cima da página. Acho que eu consegui. Na questão de 2011, é uma fonte F, está no fundo de um tanque com um líquido de índice de refração N. O disco tem um raio R, que é igual à coluna de líquido, coluna H. E ele quer que nenhuma luz seja refratada. Se nenhuma luz vai ser refratada, é porque a luz que sairia daqui assim, deixa eu desenhar direitinho, a luz que sairia aqui vai bater, não vai sair. A luz que vier por aqui, bate e não sai, porque o disco é opaco. Bate e não sai. Essa luz aqui seria a primeira que poderia sair. Se ele quer que nada seja refratado, aqui já tem que acontecer uma reflexão total. Então aqui já vai ter que rolar uma reflexão total. Quando é que acontece a reflexão total? Quais são as condições? Vamos lembrar. Quando o N1 é maior que o N2 e quando o I é maior que o I limite. Então, a luz está indo da água para o ar. Essa condição aqui já foi atendida. O N certamente é maior que o N do ar, que é 1. E eu preciso garantir que esse ângulo aqui seja, no mínimo, o ângulo limite, para que haja reflexão total. Então, vamos desenhar aqui direitinho. A gente tem a superfície do líquido, a normal, ou melhor, o disco, vou botar o disco aqui em cima, vai chegar até aqui assim. A fonte está aqui embaixo. E eu preciso garantir que esse ângulo aqui seja, no mínimo, o ângulo limite. Vamos traçar normal. E aí a gente tem esse ângulo aqui, no mínimo, sendo o ângulo limite. E limite. Nesse triângulo eu tenho aqui
R do disco, aqui H, só que a questão diz que o R é igual a H. Então eu tenho um triângulo, que é um triângulo retângulo isósceles. Aqui, e limite. Aqui, retângulo. Só que ele é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, o ângulo limite vale 45. Por quê? Esses dois ângulos têm que somar 90, e eles são iguais. Como a gente pode dizer que o seno do ângulo limite, seno do ângulo limite, é igual a N2 sobre N1, então a gente vai poder dizer que raiz de 2 sobre 2 é igual N2, a luz está indo para o ar, então N é 1. E o N1 é o N do líquido. Então daqui a gente vai dizer que o N vale raiz de 2. Então esse N é o mínimo para que aconteça a reflexão total. Letra E, 1,41. Beleza? Espero ter ajudado vocês nessa véspera de prova. Um abraço a todos e boa prova nesse final de semana.